Olá, meus amigos. Sexta-feira e nós estamos aqui para a nossa conversa semanal. Nós já falamos sobre ética e, devido aos acontecimentos que envolvem a política nacional nos últimos tempos, eu pensei em conversar com vocês sobre ética política. E a ética política se distingue da ética social pelo modo como as decisões tomadas afetam um grande número de pessoas. Não se trata mais de pensar o que devo fazer ou refletir sobre o conceito de bem, mas de atuar de forma pragmática nos assuntos da coletividade. Entre a segunda metade do século XV e a primeira metade do século XVI, viveu um pensador italiano chamado Nicolau Maquiavel, que provocou uma ruptura entre ética e a política, afirmando que a política tem lógica própria e razões nem sempre compatíveis com princípios consagrados pela tradição. Isso abriu precedentes para a prática política se distanciar das pessoas comuns e passar às mãos de minorias que controlariam os rumos das nações entre regimes totalitários ou regimes democráticos. Dessa divisão surgiu também a necessidade justamente da ética política, pois era preciso estabelecer limites para a atuação de representantes do povo e instituições públicas. O fato de alguns indivíduos tomarem decisões que afetam a vida de muitas pessoas merece atenção especial, pois, entre outras coisas, eles decidem sobre o uso da força e o início ou o término de guerras. São importantes para o entendimento da ética política os conceitos de poder e de autoridade. Os governos constituídos se apoiam nesses dois pilares: o poder delegado pela população ou exercido de maneira autocrática e a autoridade, que lhes permitem agir contra o interesse de algum indivíduo particular. Gerenciar o âmbito público exige um grau de comprometimento que ultrapassa o nível pessoal, pois o acesso a recursos e decisões poderiam significar benefícios para o indivíduo em detrimento de uma comunidade. Assim, é preciso zelar pelo bem de uma maioria. Para tanto, são importantes alguns princípios como probidade administrativa. O que é isso? É a retidão das ações administrativas. Significa agir reta e honestamente, não somente de acordo com as normas, mas também de acordo com a ética, dentro dos princípios da moralidade. Decoro. O decoro é o acatamento das normas morais. O decoro exige que a pessoa tenha dignidade, honradez e pudor no cargo que exerce. Valores democráticos. De maneira simplificada, podemos dizer que a democracia se sustenta em três princípios: o princípio da maioria, que garante a soberania popular pela representação de uma parte expressiva de indivíduos; o princípio da igualdade, que visa garantir a participação efetiva de todos os segmentos sociais, evitando a segregação e o monopólio de grupos específicos; e o princípio da liberdade, que permite a atuação política de todo cidadão sem ser coagido ou censurado. Dentro dessa perspectiva da ação política, o que não for feito dentro desses parâmetros e fora disso é o que nós chamamos de tirania. Contra esse mal, Jesus chama seus discípulos e diz: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim.
Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Marcos, capítulo 10, versículo do 42 ao 45. Para Jesus, aquele que está à frente, aquele que é vocacionado para exercer o papel de liderança, precisa saber que está à frente para cuidar bem dos outros. Por isso, fiquemos alertas para não permitirmos que a tirania se estabeleça entre nós. Preservemos os valores democráticos que nos permitem conviver em paz. Desejo a vocês um bom final de semana e invoco sobre vocês, pela imposição das minhas mãos sacerdotais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!